pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, primeiramente, gostaria de convidá-los para vocês se inscreverem no canal, seguirem aqui, apertarem o sininho das notificações, esse sininho infinito, nutritivo das notificações, para que sempre que eu poste um vídeo novo aqui no canal, vocês sejam informados e fiquem aí conectados com todas essas informações que eu estou trazendo aqui de nutrição, tá bom? Lembrando também lá no Instagram, tá? Que o novo Insta, né? Doutora Gabriele Tubbs, né? Para vocês seguirem lá, tá? Então, me apresentando, meu nome é Gabriele Tubbs e eu sou nutricionista funcional. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre nutrição estética, né? E falando sobre isso, a nutrição estética ela engloba aí diversos fatores, né? Como a celulite, flacidez. Quem aí da mulherada que não se interessa por esse assunto, solucionar e acabar com a celulite, né? Acaba com os problemas da nossa vida, né? Qual mulher que não quer essa solução milagrosa, né? Mas também sobre envelhecimento da pele, né? Sobre melasma, cabelos, unhas, aquela unha fraca que tá sempre quebrando, acne. Então, alguns fatores aí que estão relacionados à parte de nutrição estética. E aí, o que eu trago para vocês um pouquinho de informação a respeito disso, né? Nós temos os nutricosméticos, que são suplementos que são utilizados através de uma administração oral, né? Através de cápsulas ou algum suplemento que seja através de uma bala, de um pó que é diluído em água, né? Com fins, com formulações, com nutrientes para fins da beleza estética, que vai contribuir junto com a alimentação esses nutrientes feitos na fórmula de nutricosméticos, que é o nome. Nós temos os cosmecêuticos, que são os produtos que são utilizados tópicos, ou seja, diretamente na pele, para ajudar, né, na formação, no status dessa pele, através de formulações cosméticas, e os nutracêuticos, que são alimentos que trazem benefício para a nossa saúde e que também podem ser utilizados tanto na forma de alimento quanto na forma de suplemento, né? Então, através dessa utilização via oral. E aí, entre alguns nutrientes que são utilizados nessa área, nós temos, por exemplo, os carotenoides, os polifenóis, que estão entre eles no cacau, né, em pó, os lipídios no óleo de peixe, no óleo de borracha, no óleo de prímula, que são alguns óleos bastante utilizados através de cápsulas, que nós utilizamos eles de forma otimizada, né? As proteínas e os carboidratos, e aí entre eles o colágeno, que vai auxiliar bastante aí na nossa pele, certo? Uma coisa que é muito importante ficar clara quando se trata de nutrição estética é que a pele, para que a gente tenha uma pele adequada, uma pele nutrida, digamos assim, nós temos que ter um equilíbrio de todo o conjunto, de todo o organismo, tá? Essa é a grande sacada, é a palavra-chave relacionada à nutrição estética, equilíbrio. Então, quando a gente pensa em dietas da moda, dietas restritivas que limitam nutrientes no nosso dia a dia, né? Ou mesmo uma pessoa que esteja passando por alguma situação de alguma doença grave, algum estresse intenso ou um processo cirúrgico, tá? Ou que esteja passando por um processo inflamatório, um estresse oxidativo, tudo isso impacta negativamente no nosso organismo, no nosso corpo, fazendo justamente o contrário, um desequilíbrio, e isso não ajuda em nada que a gente tenha uma matriz celular dessa pele que vai compor toda a estrutura, né? A pele, lembrando que é o maior órgão, né, do nosso organismo, do nosso corpo, tá? Então, quando tem esses fatores que eu citei,
a gente não consegue ter uma pele adequada. Então a gente pode ter muitas vezes uma pele com manchas, uma pele seca, um lábio seco, feridas, um cabelo que cai com muita frequência, uma unha muito fraca que não sustenta, tá? Então por isso a gente pensa muito na questão do equilíbrio. E aí como nutrição como um todo, né? No último vídeo que eu conversei com vocês sobre a nutrição funcional, expliquei detalhadamente sobre o que a nutrição funcional faz. O nosso corpo, ele é muito sábio, tá? E quando a gente pensa em pele, né, o que acontece, né? A gente tem algumas funções básicas do nosso corpo e quando a gente recebe os nutrientes, como eu falei lá na nutrição funcional, a gente tem que ter um corpo, um organismo íntegro para que os nutrientes eles sejam digeridos, absorvidos e cheguem lá na célula, correto? Quando eles chegam na célula, eles são distribuídos para todo o corpo. Só que para onde eles vão primeiramente? Eles vão para os órgãos mais importantes, os nossos órgãos vitais, porque primeiro a gente precisa respirar, a gente precisa que o coração bata, a gente precisa que o nosso cérebro funcione, enfim. Então vão para todos esses sistemas que são os sistemas-chave de funcionamento do nosso corpo. E a pele? E o cabelo? E a unha nutri? O que acontece com isso? Olha, isso é artigo de luxo, pessoal. Esses são os últimos lugares que os nutrientes vão. O que eu quero dizer para vocês com isso? Se houver esses fatores que eu comentei anteriormente, dietas muito restritivas, ou fatores agressivos no organismo que façam que o nosso corpo tenha que selecionar, entre aspas, esses nutrientes que eles estão sendo recebidos, absorvidos, que chegam lá na célula, o que acaba acontecendo? O organismo, sabiamente, ele vai direcionar para os órgãos de extrema necessidade. E aí, até que chegue na célula, nesses órgãos, na pele, no cabelo, na unha, né, para nutrir essas células, demora um pouco mais. Significa que quando a gente tem que, se a gente tem uma unha muito quebradiça, um cabelo muito opaco, uma situação de pele muito desgastada em diversos aspectos, como uma situação de estria, de celulite, enfim, flacidez, para a gente recuperar isso, um dos fatores nutricionais, a gente precisa reestabelecer todos esses sistemas para que chegue nutriente até lá, tá? E isso pode levar algum tempo. Então, a gente muitas vezes tem que tratar uma inflamação, a gente tem que tratar uma desbiose, equilibrando as bactérias boas, as bactérias ruins que a gente tem no nosso intestino, tá? Para que estabeleça tudo isso e chegue, então, lá onde tem que chegar, na pele, no cabelo, na unha, em todos esses órgãos, tá? Um importante fator que a gente observa está relacionado à pele, é relacionado à parte de hidratação. A nossa pele, as nossas células, né, as membranas das nossas células, elas são compostas de gorduras, tá? Os lipídios que a gente tanto fala, né? E o que acontece? A fonte de gordura que a gente mais tem na nossa alimentação são os lipídios que a gente tem ali na nossa membrana celular, né? Então, o que isso implica? É a permeabilidade que a gente vai ter para entrar ou sair nessa célula, que vai promover uma adaptabilidade de uma pele mais ou menos hidratada. Por isso que quando a gente fala de nutrição estética, é uma nutrição que se faz de dentro para fora. Nós temos que ter os nutrientes adequados que estejam lá na célula, né? Então, um corpo íntegro, com um intestino íntegro para chegar na célula e que se faça esta nutrição de dentro para fora. Então, é importante a fonte lipídica que a gente tem em todo o nosso metabolismo, em toda a nossa composição. E tem diversos nutrientes que estão associados a essa parte de pele, de unha, de cabelo, dependendo da situação, tá? E aí um ponto importante é que também temos diversos alimentos que impactam diretamente, pessoal, não tem como fugir, não tem como acender uma vela para Deus, uma vela para o diabo, como se diz, sabe? Você realmente tem que fazer escolhas na sua vida, porque para você ter, por exemplo, nós mulheres queremos, não quero ter celulite mais, entendeu? Realmente você tem que abdicar de algumas coisas, né? Então, o carboidrato refinado, né, que é o açúcar, e
as comidas fast food, todas essas gorduras, esse tipo de alimentação, eles impactam diretamente na nossa pele, tá? Como eu falei, a parte toda intestinal vai estar totalmente relacionada à pele, tá? E realmente, em algum momento, para a gente reestabelecer essa microbiota intestinal, esse organismo, ter uma permeabilidade intestinal adequada, a gente precisa muitas vezes restringir alguns alimentos, principalmente aqueles de alto índice glicêmico, como esses carboidratos refinados, esses alimentos de padaria que a gente chama, né? Que são alimentos de muito farinha refinada, farinha branca, açúcar efetivamente, de gordura saturada. As carnes vermelhas em excesso também prejudicam, tá? Olhando todo esse conjunto, tratando essa desbiose, tratando essa parte intestinal, tratando uma hiperpermeabilidade, intestinal, que é quando o intestino se abre e passam nutrientes por ali que não deveriam passar, porque o nosso intestino tem que ficar fechado. Então, retirando alguns alérgenos, tratando então todo esse conjunto do organismo, a gente consegue que cheguem nutrientes nessa pele e reestabeleça toda uma situação. E aí a gente vai também pensar nos nutrientes específicos da pele, como a vitamina A, o ácido pantotênico, que é a vitamina B5, vitamina D extremamente importante, antioxidantes, né, entre outros, né? E aí, como eu comentei, a questão de restringir os alimentos de alto índice glicêmico, os alimentos gordurosos, esses fast foods, alimentos alergênicos, o consumo alto de frutas, de verduras, o mais variado possível, né? Sair daquela monotonia alimentar. Os alimentos antioxidantes, os alimentos anti-inflamatórios, a hidratação, gente. A gente precisa se hidratar para ter uma pele adequada, tá? Evitar os leites e derivados em muitos casos, principalmente relacionado à acne, que acaba interferindo diretamente, tá? No caso da pele, relacionada a uma formação de um colágeno adequado, né? A gente tem os nutrientes para a formação do colágeno, que a gente pode utilizar através de alimentos e através dos nutracêuticos que eu comentei no início, que são através dessas formulações via oral. Então, a gente tem hoje muitos nutrientes e ativos especificamente que nos ajudam nessa nutrição de dentro para fora, tá? Então, alimentos como a uva, alimentos como a maçã, o alho, a cebola, o cacau, né, 100%, 70%, a cereja, vão trazer, por exemplo, compostos fenólicos para a nossa alimentação. Esses que eu citei, tem esses compostos fenólicos. Então, nutrientes que vão auxiliar bastante. Bom, no que se diz relacionado à parte de celulite, de flacidez, né, é muito importante o processo de emagrecimento, né, que está todo relacionado ali a também uma gordura relacionada a um aumento da gordura como um todo. Então, um dos fatores que auxilia nesse tratamento, além dos que eu já expliquei até o momento, no tratamento da celulite da flacidez, tá? Que realmente é mais relacionado à mulher, né? Meninas, eu brinquei que fala assim, mas de fato porque tem uma questão hormonal de depósito no nosso corpo relacionado a isso. O homem pode apresentar celulite? Sim. Mas um percentual menor, entendeu? A proporção é menor comparada a nós mulheres, tá? Então, a gente precisa ter um processo de emagrecimento, a gente precisa trabalhar uma melhora da circulação, tá? Então, por isso, os processos também externos, eu tô falando até agora do processo de dentro para fora, mas os processos externos, que aí através da parte estética, com tratamentos corporais e com, por exemplo, uma massagem, uma drenagem linfática, que é onde vai ajudar a reduzir, a diminuir as toxinas desse corpo, colocando para fora, né? Porque a drenagem linfática, ela vai estimular, né, o dreno, melhorando a circulação desse corpo e eliminando toxinas, tá? Então, esse conjunto e essa ação da nutrição de dentro para fora, com a associação de uma massagem, uma drenagem linfática ou outros procedimentos estéticos, auxilia muito nesse processo relacionado à parte de celulite. Como eu falei,
a evitar, né, esses alimentos gordurosos, e o açúcar, mas também o sal, no caso da celulite especificamente, da flacidez, e os embutidos, tá, pessoal? Acaba sendo bem relacionado. E uma coisa importante também para lembrar é que as bebidas alcoólicas e os refrigerantes não ajudam em nada quando a gente fala de celulite e de flacidez, tá bem? Então eu queria fazer um pouco dessa explanação para vocês, falar um pouco de uma forma mais geral sobre a nutrição estética, né? Já ficou um pouquinho longo aqui. Lembrar vocês de acionar lá o sininho, para vocês ficarem infinitamente conectados aqui comigo, para eu trazer as informações nutritivas aí e vocês receberem quando eu postar um novo vídeo com novos assuntos, tá? Se vocês tiverem alguma sugestão de algum assunto de nutrição que vocês queiram escutar, queiram que eu traga aqui para vocês, deixem nos comentários aqui embaixo, tá? Lembrem também, me sigam lá no Instagram, tá? E nos vemos no próximo vídeo. Beijos, beijos infinitamente nutritivos no coração de todos vocês.